E o Evangelho nos conta que naquela manhã da ressurreição, quando tudo parecia perdido, são as mulheres que permanecem, que vão ao sepulcro e percebem que ali, e recebem também, né, aquele primeiro anúncio da vida nova, num contexto cultural onde a voz da mulher não era tanto valorizada, né? E Deus as coloca no centro daquele acontecimento mais importante da fé cristã. Vamos falar então um pouquinho sobre o protagonismo feminino na ressurreição do Senhor, que a gente continua vendo no Evangelho de hoje também, e que nós vamos perceber essas mulheres engajadas hoje em dia nas nossas comunidades. Quem vai nos ajudar nessa reflexão é uma mulher muito missionária, da Mariologia, e que nós conhecemos aqui, uma mulher eclesial, é a professora Célia Soares. Bem-vinda, Célia. Bom dia, feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, bom dia, que alegria também estar aqui com vocês. Célia, muito bom dia, obrigada aqui por atender o nosso convite na TV Aparecida. Queria que você falasse um pouquinho do contexto histórico daquela época, né, de Jesus. Qual que era o papel da mulher na sociedade judaica daquela época? Conta um pouquinho para a gente como que era. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, onde a mulher, como nós bem sabemos, por relatos bíblicos, as mulheres e as crianças não eram contadas. E também, assim, o testemunho das mulheres não era válido. Caso tivesse alguma situação muito séria para ser resolvida, certamente teria que chamar um homem. Então, esse contexto de sociedade patriarcal era o contexto da sociedade judaica, também no tempo da ressurreição de Jesus. Ô, Célia, e os evangelhos mostram então que as mulheres foram essas primeiras testemunhas lá, não é? O que significa isso teologicamente? Por que será dessa escolha? Pois é muito interessante, né? O relato bíblico diz ali que tinha Maria Madalena, mas também, quando nós lemos outros trechos do Evangelho, temos outras mulheres. E, obviamente, que a ideia é sempre pensando que tivesse muita gente, né? Mas aqui os evangelistas fizeram questão de destacar o papel das mulheres. E o papel das mulheres justamente era um papel de opressão, né, naquele tempo. O lugar delas era um lugar de mulheres, de pessoas oprimidas, ou seja, desacreditadas. Então, essa notícia, ela ser dada por uma mulher, ela tem aqui uma condição muito forte de uma pessoa inserida na comunidade, ou seja, são características muito fortes, né, que vão ser colocadas para as mulheres como testemunhas da ressurreição, como aquelas que de fato acreditam, que têm amor, sobretudo, né, e que vão se dedicar naquele momento para fazer aquele anúncio. Então veja que o verbo que a própria Maria Madalena coloca, né, ela diz ali, não sabemos aonde colocaram o corpo do Senhor, ou seja, era mais de uma mulher, né? Então era essa participação fundamental em um momento que os homens, no caso, fugiam por conta de perseguição política. Então, do ponto de vista teológico aqui, é destacar, é ressaltar essa importância tão grande da presença feminina dessas mulheres, que tanto estavam ao pé da cruz, como também foram as testemunhas da ressurreição. É isso que a gente queria até continuar falando. A gente pode dizer, então, né, dessa continuidade da mulher, tanto na cruz como na ressurreição. Isso tem uma intimidade muito grande, uma consonância muito grande desses dois aspectos, né? Então, se a gente tem, por um lado, os homens que, de fato, justamente porque eram aqueles que eram mais vistos, vamos dizer assim, pelo próprio poder político da época, né? E aí, então, esse papel das mulheres, né, de se preocuparem ali também com os detalhes, com o sofrimento, sobretudo, o sofrimento de Jesus, que era alguém que elas estavam próximas, e como o próprio texto bíblico vai dizer, né, que elas amavam Jesus. Então, esse aspecto ele é muito importante, assim, e por amar, elas acompanhavam Jesus no sofrimento e também ali naquela dor do vazio, do Jesus sepultado, né? E ali, como hoje nós celebramos a vigília,
o povo ficava também ficaram esperando a ressurreição de Jesus. E elas estavam lá. É interessante perceber isso mesmo que você diz, né? A vigília quer dizer exatamente isso, é a espera da ressurreição de Jesus para o grande dia, não é? E, Célia, vale lembrar a multidão de seguidores de Jesus, o Evangelho de Lucas vai citar isso aí. Há muitas mulheres, então a presença de mulheres sempre também na vida, na missão de Jesus. Depois nós podemos lembrar aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Vale lembrar as mulheres de Jerusalém consoladas por Jesus no caminho do Calvário. Depois, por isso, essas mulheres aí participantes também, protagonistas na ressurreição. Agora, em Maria Madalena, é interessante, por isso também o nosso saudoso Papa Francisco foi chamá-la, e nós temos o prefácio dessa missa, a apóstola dos apóstolos. Exato. E é lindo isso, foi realmente o Papa Francisco foi muito profético, né, porque além de Maria Madalena, ela é considerada, né, ela é a testemunha ocular de Cristo ressuscitado, é a primeira a dar testemunho da ressurreição dos apóstolos. E então o Papa Francisco retoma, né, toda essa dimensão dessa participação de Maria Madalena, por ser a testemunha de Cristo ressuscitado, pela coragem dessa mulher, quando o que se esperava é que ela de fato dissesse: não é o meu papel, não sou eu que tenho que fazer isso é papel dos homens. E ela, de forma corajosa, a gente poderia dizer, né, assim, como a testemunha ela cumpre a questão legal, vamos dizer assim, né, do ponto de vista cultural, jurídico até da época, ela vai levar aos apóstolos para que, de fato, aquela informação seja validada. Mas, ainda dizendo, né, sobre a questão da festa, de fato, sublinhar, né, esse papel fundamental de Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição. Ela foi enviada por Jesus para anunciar essa boa nova. Então, com isso, o Papa Francisco, tão bonito, ele vai dizer que é para promover o reconhecimento da importância feminina na igreja, e depois ele diz também no documento que reconhece, né, a festa de Santa Maria Madalena, isso foi em 2016. Então, ele diz assim: por isso é mais apropriado que a celebração litúrgica dessa mulher tenha o mesmo grau de festa que as celebrações dos apóstolos no calendário romano geral, revelando a especial missão dessa mulher, que é exemplo e modelo para cada mulher na igreja. Eu diria, obviamente, para as mulheres, porque também nós, né, vivenciamos hoje, não muito diferente, muitas das situações culturais também da época de Maria Madalena, mas eu diria que é para todas as pessoas que, de alguma forma, se sentem oprimidas, diminuídas. Então, essa festa, ela tem muito a dizer para nós. E Célia, trazendo um pouquinho, né, para os dias de hoje, né, o protagonismo feminino nos dias de hoje, como que você avalia esse protagonismo feminino que teve naquela época? Você acha que isso desafia ou ilumina até a nossa vivência hoje, na sociedade também, na igreja? Você disse bem, né, são esses dois aspectos. Acho que tem tanto o desafio, porque o papel da mulher, tanto na pastoral como na teologia, muitas vezes é um serviço que não é reconhecido, é um lugar da mulher onde a participação, a sua voz, a sua opinião, o seu jeito próprio de ser mulher, né? E o Papa Francisco disse, né, a igreja é mulher. Também nesse sentido, nós somos a maioria na igreja de pessoas engajadas, quando nós olhamos para uma assembleia ou para as lideranças, né, nós somos a maioria. E com isso, se torna um desafio também compreender a nossa participação efetiva em muitos dos espaços eclesiais. Avançamos um pouco, mas precisamos avançar muito mais. Mas também uma esperança, porque assim como as mulheres que cuidaram de tantos detalhes ali de Jesus, né, no túmulo, seja porque prepararam o corpo, foram buscar o perfume, então toda essa dimensão do cuidado, do amor, isso se manifesta não só a partir da realidade eclesial, mas as mulheres, quando nós olhamos também aspectos sociais, porque ele vai iluminar também a sociedade, né, esse nosso papel
de mulheres na igreja. Quando nossas vozes são escutadas, quando conseguimos partilhar também das dores, dos sacrifícios, né, de todos os desafios, tudo isso faz com que a igreja consiga comunicar de uma forma mais afetiva e efetiva a mensagem de Jesus nos desafios das realidades contemporâneas. Então, assim, como você disse bem, né, tem desafios, mas também tem esperanças, como já dizia o Concílio Vaticano II. Que bom, né, Célia? Há muitas luzes próprias da luz que o ressuscitado oferece, que está brilhando aí entre nós, e essa luz da vida que sempre vai vencer. Ô Célia, você é uma mulher tão engajada, tão missionária, preparada, pensando na atitude dessas mulheres também na manhã da ressurreição, que mensagem você deixaria assim para toda a nossa igreja, e reconhecendo a ternura feminina, reconhecendo a força da vida religiosa consagrada feminina, em lugares, na Amazônia, por exemplo, onde nem tem padre, reconhecendo que a maioria das mulheres na igreja são catequistas também. Que mensagem que você deixaria nesse clima pascal? Primeiro, irmão Alain, eu agradeço, mas não, acho que eu não sou essa pessoa, como você diz, tão preparada assim. Nós estamos a caminho, né? Nós estamos mergulhando em águas mais profundas sempre. Mas me encanta muito sempre, né, olhar esse protagonismo feminino e perceber que quando nós nos comprometemos, nós realmente vamos adiante, assim como as mulheres do túmulo, também como as Maria Madalena, que estavam adiante do túmulo, que se alegram por verem o Senhor, se animam, vão preparar todas as coisas, não desanimam, não deixam a sua missão, independente daquilo que nós também sabemos que o Papa Francisco colocou, né, a questão do clericalismo, autorreferencialidade, o ensimesmamento, ou seja, uma igreja que se volta sempre para si mesma, ou para as estruturas caducas, como já dizia o documento de Aparecida, ou seja, tudo isso, a presença feminina com esse olhar assim de que também de mulheres que obviamente nós temos mulheres que também se colocam submissas muitas vezes a tantas questões que poderiam iluminar, que poderiam trazer a novidade, que poderiam sair correndo anunciando coisas novas, né? Nessa pressa do anúncio, na superação do medo e na fé, e numa fé que é mais baseada no encontro. Então, eu penso que é isso, né? Assim, essa coragem nossa e, ao mesmo tempo, uma alegria e respeitando o que nós temos hoje de estruturas, mas que estruturas que possam não nos sufocar, mas estruturas que possam, de fato, fazer esse caminho sinodal de uma igreja em saída, que anuncia com alegria, mas, sobretudo, naqueles lugares onde, de fato, mais precisam, né? Então, sempre lembrando do Papa Francisco, que vai dizer, saiamos, né? Vamos para os lugares. E, como você bem lembrou, a questão das várias realidades, sobretudo da Amazônia, que é uma igreja viva, é uma igreja, de fato, que caminha, uma igreja que se organiza, e como é bonito a gente perceber aquela igreja dinâmica, e nós temos muito a aprender com eles, tanto nessa organização, nessa inserção, no cuidado com a casa comum, estão muito à frente de muitos de nós, viu, a igreja da Amazônia, por essa alegria, por essa articulação toda que há ali. Com certeza. Célia, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui na Família dos Devotos. Seja sempre bem-vinda, trazendo tantos ensinamentos para a gente nessa rica partilha. Obrigada, viu? Gratidão também, estamos à disposição. Feliz Páscoa, né? Uma boa oitava de Páscoa para todos nós. E vamos sair apressadamente, né? Lembrando de Maria, também Madalena saiu correndo, assim como Maria que sai apressadamente para dar a boa notícia. Tem tanta gente que está precisando dessa boa notícia, né? Então, de fato, é não desanimar diante das várias situações desafiadoras, né, que no cotidiano nos interpelam. Mas nos interpela muito mais o amor de Cristo, que ressuscitou e que está aí, caminha conosco, vai à nossa frente. É isso? Sem dúvida. Uma feliz Páscoa para você também, Célia. Gratidão também pela oportunidade. Obrigado, Célia. Tem muito preparo, sim, né? E muita experiência. E para compartilhar com a gente, para a gente sair do nosso mundinho, aprender a olhar além, não é verdade, gente?
Nós precisamos muito disso. E gostei quando ela dizia dessa boa notícia. E o Evangelho ontem tinha um elemento muito bonito, que é um verbo, ação. Correram ao encontro do Senhor. Nós também precisamos correr, porque quem corre, e aquilo ali no texto quer dizer, elas amaram muito, elas tinham pressa, queriam chegar. E é assim, não é verdade? Nós precisamos também, e o mundo precisa dessa boa notícia. Aí a guerra termina. No Orlando dizia no Lava Pés, me marcou muito, ele falou, se a gente sentar na mesa, e olha a mesa da Eucaristia, a mesa da casa, é o lugar do diálogo, da convivialidade, é onde a gente consegue resolver muitos problemas, soluções, lições que a gente aprende da Eucaristia e queremos levar para tantas outras mesas que precisam dessa notícia.